Sul de Minas em Foco. Oferecimento Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. Seja o profissional que o mercado procura. Faça pós-graduação na Univaz. São 16 cursos em diversas áreas do conhecimento, mais 8 cursos de MBA executivo para sua carreira profissional decolar. Início das aulas em março. Preços especiais para egressos e empresas. Informe-se no site www.univaz.edu.br ou pelo telefone 35 3449 9271. Univaz. Excelência em ensino, formação para a vida. Salve, salve amigos telespectadores da TV Libertas, estamos no ar para mais uma edição do nosso programa Sul de Minas em Foco. É sempre um prazer, uma alegria ter a sua companhia. E mais uma vez nós estamos usando as dependências do Marques Plaza Hotel. Quero gentilmente agradecer a direção do Hotel Marques Plaza. Você que quando quiser se hospedar, você da região que acompanha nosso programa, você de outros estados, porque nós estamos também através das redes sociais, você tem que vir procurar o Hotel Marques Plaza. Aqui, olha, a gente é uma hospedagem nota 10, sabe? Você vai ter um bom atendimento. Tem um restaurante alugando para servir jantar à noite para você com uma carne muito especial. Então, olha, precisou, vem aqui para o Marques Plaza Hotel que você vai ser muito bem atendido. Se você que está casando também, lua de mel, vem para cá no Marques Plaza, é muito bom. E eu quero agradecer mais uma vez a sala em confidência que nós estamos utilizando aqui. Quero agradecer toda a direção do Hotel Marques Plaza por proporcionar o público de casa também conhecer um pouco desse hotel que é sensacional. E a gente hoje abre o nosso programa, nessa edição de hoje, nossa temporada de 2016. Hoje, nosso quadro Direito do Trabalho, o Muniz ele falou que quer deixar um pouco o trabalho de lado, quer tratar de temas de interesse público, de interesse para toda a comunidade, porque a gente vê a justiça todo dia, sempre uma novidade aparecendo na mídia, né? E as pessoas ficam sem saber, né? E esse canal que nós temos aqui, com o programa com o Muniz, com os advogados que vêm junto com o Muniz, é para esclarecer. E hoje está aqui duas grandes figuras do direito de Pouso Alegre do Sul de Minas. Eu vou pedir para o Claudemir mostrar para vocês, que é meu amigo Carlos Messias Muniz, meu amigo Dirceu Xavier da Costa. São dois advogados do Conselho Estadual da OAB, então representam aí a classe jurídica com maestria. Boa noite, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa mais uma vez. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos amigos que estão atrás da telinha. Lucas é excepcional, né? Como dizia meu antigo professor Jorge Beltrão, que Deus o guarde em bom lugar, o bom advogado tem que ter aquele anel, eu não tive, e o poder da oratória, também não tive, mas Lucas é um advogado nato. Olá, meus amigos. Dirceu. Boa noite, Lucas. Boa noite ao telespectador da TV Libertas. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui na companhia do meu dileto amigo Muniz, amigo de muito tempo e de conselho, de ordem também, há bastante tempo. Amizade, no conselho, na ordem. Isso, né? Ele foi presidente da ordem aqui, eu fui vice, ele foi presidente, eu fui secretário. Agora nós estamos juntos no conselho, já no segundo mandato, né, Muniz? Segundo mandato. E sempre é um prazer estar aqui presente e sempre representando os advogados de Pouso Alegre e região. Bom, hoje, como eu falei no começo do programa, a gente deixou esse espaço, né, o Muniz e o Dirceu, para falar de temas assim, polêmicos da justiça, né? E que esse espaço do programa tem isso, tem uma forma de orientar. E tem uma mudança recente, né, Muniz, no Supremo Tribunal, que está dando uma confusão geral de instância de julgamento. Eu queria que você, o Dirceu, explicasse um pouco de casa. Começando com o Muniz. Bem, o Supremo é para pacificar, né? É o guardião da Constituição, o guardião da norma maior, que está ele interpretar se há ofensa ou não à norma inferior que atinge a Constituição, porque a Constituição é a chamada lei cidadã, ela que vem pacificar todo o ordenamento jurídico. E o Supremo, a meu modesto ver, deu uma alvada na água esses dias, né? Que nós temos na Constituição a tal da presunção da inocência. Eu não posso ser encarcerado, eu não posso
passar a cumprir uma pena antes de trânsito em julgado de toda e qualquer decisão. O que é trânsito em julgado de qualquer decisão? Eu acuso o cidadão lá, minha Rita, minha querida esposa, um beijo a propósito, certo? De cometer certo delito, certo? E você tem um direito de defesa. Eu te acuso de Disseu, Claudemir, que está do outro lado da tela lá, ele tem o direito de defender-se, até porque há a possibilidade de um erro judicial. Então, pacificou, transitou em julgado, ou seja, onde não cabe mais recurso, que seria assim, devida àquela execução da pena. Você vai encarcerar ou não, você vai para guilhotina, se fosse pena de morte, faça propósito para comentar isso com você daqui a pouco, aí sim. Só que o Supremo atropelou, entendeu que decisões de segunda instância, ou seja, de tribunais de justiça ou de algum tribunal regional, se é matéria penal, aquele acusado já pode passar a cumprir a pena. É o caso do médico, o caso do senador, daquele do cinema, né, que deu tiro em meio mundo lá, e uma afinidade aí. Então eu acho uma aberração jurídica. O tribunal mais alto do Brasil, a mais alta corte, decidir contra a Constituição. Eu acho particularmente, acho que o Disseu há de convir comigo, que o objetivo é importante. Eu acho que primeiro grau, segundo grau, não há que discutir mais nada a culpabilidade. A nota de culpa está mais que formada. Mas um detalhe, a Constituição veda. Então, a alta corte não pode decidir contra a Constituição. Se a Constituição está errada, vamos modificá-la através dos meios próprios, que é o processo de emenda constitucional. Fala, não, condenou pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai lá o governador, o prefeito, o cidadão comum, para a cadeia. Eu penso desse lado. O tribunal rasgou a Constituição com essa decisão. Agora, eu queria que o Disseu Muniz explicasse para o público de casa a diferença, porque as pessoas falam Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, TJ, TSE. O que é isso na linguagem popular para o pessoal de casa compreender, Disseu? Bom, Lucas, a questão é de competência, né? Como o Muniz bem falou agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, todas as matérias que envolvem ofensas à Constituição da República, elas são da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Porque a Constituição da República é a lei maior do país. Então, o Supremo Tribunal Federal é o guardião. Então, todo processo civil ou criminal que tenha uma ofensa a algum artigo da Constituição Federal tem a competência do Supremo para julgamento desse recurso. Já o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo a gente fala na linguagem jurídica é STF, né, Supremo Tribunal Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, STJ, a competência é com relação às matérias não constitucionais, ou seja, a legislação infraconstitucional. Qualquer lei, Código de Processo Civil, Código Civil e por aí adiante. Mas né? Até aproveitando o Código Civil, depois a gente pode falar nisso, que teve uma mudança no Código do Processo Civil, que até o ministro teve aqui recentemente na região João Otávio de Noronha, para falar desse tema também, né? São mudanças constantes, a justiça ela não para, né? O direito ele é constante porque mudança. a bem da verdade, o Código de Processo Civil vigente hoje no Brasil é o de 1973. Eu nem era nascido ainda. Salvo engano, né? E houve a mudança do Código de Processo Civil e nós vamos ter agora, salvo engano, entra em vigência agora, ainda nesse mês de março, né? Meados de março, o novo Código de Processo Civil, que vai regular a tramitação dos processos na justiça comum, na justiça civil, né? Então, são várias nuances que acontecem, né? A legislação está sempre mudando. Um dos motivos desse novo Código de Processo Civil seria tentar diminuir o número de recursos, alguma coisa nesse sentido, para poder facilitar a vida do cidadão e também dos juízes, né? Para poder, do próprio judiciário, para poder tentar dar mais uma agilidade aos processos, porque a justiça hoje tudo é demorado, infelizmente, né?
Então, são mudanças que vêm com o objetivo de melhora. Se vai melhorar, é outro aspecto, é outra situação, né? Porque não adianta mudar a lei e todo o sistema, toda a estrutura dos tribunais ficar defasada. Não adianta mudar a lei e faltar funcionário, não adianta mudar a lei e faltar juiz, não adianta mudar a lei e faltar promotor ou serventuários para poder fazer isso agilizar. Então, são várias as mudanças, mas a diferença entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça basicamente é essa. O Supremo cuida das matérias constitucionais e o Superior Tribunal de Justiça das matérias não constitucionais. Agora, Muniz, as pessoas também têm essa dúvida, muitas vezes, em relação à parte do Estado, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado, né, o desembargador, o promotor, quando que eu procuro um defensor público, quando eu procuro um advogado, como que é essa parte da Justiça? Lucas, se eu entendi, a questão do Tribunal de Justiça é o órgão revisor das decisões de primeiro grau. O que é a decisão de primeiro grau? São as comarcas, a Justiça que está ali no seu município, lá em Borda da Mata, Cambuí, Pouso Alegre. Então, as decisões desses magistrados, ela pode ser submetida a uma revisão de uma câmara, de uma turma, ou seja, são chamados sobrejuízes, designados como desembargadores, que vai ter a revisão da sentença, né? Nesse sentido. Quanto ao acesso à justiça, a defensoria existe para praticar a defesa daquele jurisdicionado que não tem condições de suportar o custo do processo, de honorários ou a despesa para com o Estado ou para com a União. Então, é designada a Defensoria Pública, seria estadual, existe no âmbito federal também, que é a Defensoria Pública da União, para a prática da defesa inerente aos interesses a esses jurisdicionados. E a advocacia, ela é privada. Embora a advocacia mantenha convênio com o Tribunal de Justiça e o Estado, com a União também, para a indicação ou nomeação através dos magistrados daquele defensor que a defensoria pública é muito precária. Ela não tem o elemento necessário, ou quantitativo, número de defensores, estrutura administrativa, operacional e até financeira, para manter a defesa do jurisdicionado nesse vasto Brasil. Então há convênios com a ordem, porque a ordem indique ou nomeie, através de convênio com os tribunais de justiça, um advogado para a defesa. Existe praticamente 30% das comarcas desse Brasil que não tem um defensor público, principalmente na questão área federal, que é muito menos ainda. Então o AB faz essa parceria aí, certo? Voltada pelo lado social da coisa, porque advogar para o Estado nunca acaba recebendo. Infelizmente a tabela é mínima, certo? 1/3 praticamente do que prevê a tabela da ordem para a advocacia privada, quando o advogado presta um mínimo público. Então a diferença seria nesse sentido aí. Então, Muniz, a gente percebe que dificulta, né? O advogado ele tem o seu trabalho e acaba sendo dificultado por nuances do próprio governo, da própria ação, que não remunera corretamente, né? Sim, não remunera o próprio defensor, ou próprios órgãos do Ministério Público, está aí como fiscal da lei, tem atribuição também de defesa dos necessitados, principalmente quando envolve menores, incapazes. Infelizmente o Estado não está voltado praticamente. Aliás, vamos ser sinceros, né, Dirceu? Nenhum Estado de âmbito estadual, municipal ou âmbito federal, ele vai querer uma estrutura jurídica bem perfeita, aperfeiçoada, de modo que vá combater no judiciário as mazelas do desmando do poder público. Não vai querer, então não vai investir. Recentemente, todo mundo é notório aí que cortará a verba judiciário, cortará a verba do Ministério Público, não estão remunerando corretamente advogados dativos. Então não há interesse do governo municipal, estadual, ou para federal, em praticar atos de interesse da boa administração da justiça. De forma alguma não, até porque o maior demandante na justiça é o próprio Estado, no contexto geral. Não cumpre qualquer determinação. Então, infelizmente, não há interesse. E isso é uma questão interessante, porque dados que a gente teve ano passado, por exemplo, é que no Brasil hoje existem aproximadamente 200 milhões de processos. Se você levar em consideração não, existe mais ou menos 100 milhões de processos. Porque se você leva em consideração que o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes e que para cada processo, no mínimo, tem 2 partes, autor e réu, você vê a quantidade de processos que tem. Isso que, um país inteiro, exatamente. Né? E não significa que todos os brasileiros estão demandando. Até uma coisa que o Muniz falou que é importante é o seguinte, o
dono da maior demanda que existe no judiciário brasileiro é o próprio governo, é a própria União, é o próprio Estado, que deve estar na faixa de uns 60%, 65% dos processos são de responsabilidade deles. Então, a gente tem a ideia de que parece que toda a população do Brasil está litigando, né? Porque 100 milhões de processos envolvendo 2 pessoas, no mínimo em cada processo, são 200 milhões de pessoas com processo na justiça, né? Então, o governo é responsável por isso, né? É o maior autor ou réu nas ações é o próprio governo. Então, a estrutura jurídica para poder manter isso, para poder dar assistência a isso, é muito difícil, né? E o cidadão, como o Muniz falou, o cidadão pobre, que não tem condições de pagar um advogado, que precisa da defensoria, muitas vezes tem que enfrentar fila para ser atendido, tem que aguardar. Pior que o SUS. Tem que aguardar, tem que agendar, tem que esperar isso para ver se vai poder ser atendido, para poder reivindicar na justiça um direito da pessoa, né? Então é complicado, é muito difícil. Bom, vocês estão acompanhando a nossa entrevista aqui. Eu vou fazer uma pausa para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar desse tema polêmico da justiça, que hoje o Muniz e o Dirceu vão aqui comentar conosco esses temas relacionados à justiça. Daqui a pouquinho vamos abordar um pouco de polêmica também aqui do Muniz e do Dirceu. Já depois do intervalo. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana à Santa Missa, um momento de fé e reflexão. Apoio Cultural, ACIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, Mini Mercado e Padaria Pegue Pague, H Alvarenga Materiais para Construção, Supermercado Central, o supermercado no ponto certo, 2 lojas em Pouso Alegre, Arte e Imagem, Vídeos e Fotografias, Loja Menino e Menina Moda Infantil, Clínica Santa Lúcia Dr. João Batista Pediatra, Carvalhais Iluminações Decorativas, Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação, Grupo Celinho, agora com 4 lojas, Laboratório Imune, Ortoface Consultórios Odontológicos Dr. Arlindo Mota e Dr. Fabrício Mota. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Não corra riscos em sua viagem de férias. Vá para o Grupo Celinho e aproveite suas férias com a confiança que só o Celinho tem. Grupo Celinho, autopeças e centro automotivo, lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Preocupada com o bem-estar da população, a Aviação Princesa do Sul desenvolve um trabalho de qualidade, segurança, comodidade e conforto. Há mais de 20 anos, a Aviação Princesa do Sul busca prestar os melhores serviços a toda a comunidade pouso-alegrense. A Aviação Princesa do Sul marca uma nova fase em Pouso Alegre. Aviação Princesa do Sul, genuinamente pouso-alegrense. 3449-5656. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Seja o profissional que o mercado procura. Faça pós-graduação na Univas. São 16 cursos em diversas áreas do conhecimento, mais 8 cursos de MBA executivo para sua carreira profissional decolar. Início das aulas em março. Preços especiais para egressos e empresas. Informe-se no site www.univas.edu.br ou pelo telefone 35 3449 9271. Univas. Excelência em ensino, formação para a vida.
A ACIPA nasceu para fortalecer o associativismo. Seja um associado. Ligue agora 3449-8920 ou acesse o site acipa.com.br e venha conhecer as vantagens de ser um associado. ACIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Olá, eu faço parte do melhor direito do sul de Minas e eu quero te convidar a conhecer esse novo universo, o universo FDSM. São mais de 50 anos de história e de lá pra cá, muita coisa mudou. A FDSM evoluiu e hoje é considerada uma das melhores faculdades de direito do Brasil. E pode ter certeza, na FDSM tudo é pensado para que você viva os melhores 5 anos da sua vida. E se tudo isso tem a ver com você, você tem tudo a ver com a gente. Seja FDSM. Continuando o nosso programa Sul de Minas em Foco aqui hoje com essas duas personalidades do direito de Pouso Alegre, Dr. Carlos Messias Muniz, Dr. Dirceu Xavier da Costa, e falando aí sobre justiça, né? No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre tribunal, sobre o Supremo, e agora vamos falar de temas mais polêmicos aqui. O Dirceu Muniz, por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo agora aí na Lava Jato, né? Do juiz federal, esse tema aí polêmico, que aí o ex-presidente Lula foi convocado para depor, mas não acabou depondo. Como que a OAB avalia esse caso? E vocês também, como advogado, têm essa visão sobre esse tema? Olha, Lucas, a questão é polêmica. A convocação do ex-presidente Lula para depor perante o Ministério Público Federal, não, Ministério Estadual de São Paulo, ela criou uma certa celeuma de recursos para lá e para cá. Então a AB ela é apolítica e não tem uma opinião formada. Eu vou dizer o que eu penso como advogado, certo? No sentido, eu acho que o ex-presidente está certíssimo. Ele não pode formar e firmar culpa em detrimento a ele mesmo. Até porque o direito da pessoa se sentir calado, não declarar em juízo ou não tem nada a dizer, certo? Ele está dentro da norma constitucional. E quando se fala em Constituição, nós, cidadãos comuns, e ex-presidente ou presidente, ou qualquer segmento político ou empresarial ou profissional, tem o direito de resguardar o seu direito de defesa, até porque está na Constituição. Então, como advogado, e acredito que é uma visão geral da própria OAB, que ele não está obrigado a depor. Até posso imaginar que realmente a questão do triplex lá está tenebrosa, do sítio é tenebrosa, mas ele não pode ir perante o Ministério Público e falar, não devo nada ou devo tudo. Está certíssimo ele. Se eu fosse jogar de defesa, diria que fizesse da mesma forma que está conduzindo esse processo. Então não há crítica em relação a essa conduta dele, de forma alguma. E você? Bom, Lucas, eu acompanho mais ou menos o relator Muniz aqui, até porque ninguém está obrigado a fazer prova contra si, né? Então eu acho que se existe alguma suspeita de irregularidade, de alguma ilicitude, que seja investigado e que se apure a verdade. Agora, vai intimar, notificar uma pessoa para ela dizer, olha, eu sou culpado por esse ato. Então, aí é o cúmulo do absurdo, né? Então, eu acho que ninguém está obrigado a fazer prova contra si. Então, que os órgãos de investigação apurem o necessário e, se houver culpa do ex-presidente Lula, que ele responda na justiça, né? Eu acho que... Até, Lucas, tem um fato interessante que o promotor lá, o homem da mídia, né? Ele declarou agora recentemente que foi um erro da intimação. Porque sim, ele não estaria obrigado, né, a ir para essa declaração. Mas depois que estourou tudo, o Lucas Silveira foi intimado para comparecer ao Ministério Público para prestar a declaração da sua mansão aqui no Marques Praça. Aí depois acontece, ele fala, não, o Lucas não está obrigado. Então isso é muito ruim. É muito ruim. Até porque é um desrespeito, certo, ao cidadão, se culpado ou não, que faça a prova
do ato ele se cometeu, ou fala, não, o indivíduo é inocente, mas não jogar para a mídia, que é perigoso. Eu me lembro desse caso aqui, Dirceu, daquele ministro da bicicleta. Foi execrado, acabaram com a vida politicamente. Por fim, chegou-se perante o judiciário, não, a compra de bicicleta foi útil e não houve nada de anormal. É perigoso o que o pessoal está fazendo. Até porque, nesse caso do ex-presidente Lula, parece que o mandado saiu que se ele não comparecesse era sob pena de condução coercitiva. É um absurdo. Né? E aí é aquela história, ó, você não foi, a polícia vai, te pega e leva para você prestar esclarecimento. E depois, como o Muniz bem lembrou, o próprio promotor reconheceu que não deveria ter constado isso no mandado de intimação dele. E que, segundo as reportagens, quando se pediu-se esse mandato, seguiu um modelo padrão e na tentativa de justificar isso. Mas, em resumo, é isso. Eu acho que se houver culpa dele, que ele responda por isso. Agora, se não houver culpa, não tem outro caminho a não ser declarar pela inocência dele. Então, o que a gente precisa e o que a gente deseja é que sejam apurados os fatos. Há indícios, o ex-presidente nega, então tem que se apurar e depois ver a consequência que vai ter. Aproveitando esse deixo de negar, quando que o cidadão que está acompanhando o programa, quando ele pode negar um pedido da Justiça, do Ministério Público, do juiz, quando ele pode negar? O que o advogado orienta no caso de um cidadão comum? Bem, o advogado em si, ele prima pela verdade, pela aplicação da lei. Se realmente ele cometeu um ilícito, eu, dentro da constituição, Dirceu, e a advocacia no contexto geral, até o próprio da ordem, não vai dizer, não, eu não cometi o ilícito. A função do advogado é exclusivamente que aquele acusado, ele tem o devido processo legal. Ele possa responder àquela acusação, fazer a sua defesa e ter a pena cabível. Nós não estamos na época da pena de morte. Inclusive, a pena de morte foi um comentário posteriormente sobre a questão do Supremo, se você me permitir. O que ocorre? É o devido processo legal, o direito de manifestar a defesa. Eu posso, num momento ou outro, ser acusado por homicídio, mas não sou criminalista, faz 25 anos que eu não ponho a mão no Código Penal em tese. Mas, dentro do homicídio, existe uma variante. A orientação, a legítima defesa, a negação da autoria. Então, existem vários aspectos da defesa. Então, o judiciário, o Ministério Público vai acusar e vai fazer a prova daquele fato. E eu vou ter o direito de me defender. O judiciário vai analisar se realmente há o excludente. Eu posso, talvez, ter cometido um homicídio, mas em legítima defesa. Então, eu não posso ser apenado. Existe o abrandamento, a exclusão da punibilidade dentro da norma. Existe a questão da extinção da punibilidade. Se o Estado demorou para cumprir, para exigir esse cumprimento da pena, que o que me parece que o Supremo tentou superar agora de afogadilho aí, a demora do judiciário, eu não posso ser punido, certo? Tardiamente. Há o fator da prescrição ou a extinção da pena, como os criminalistas chamam. Se o Estado não me puniu, dentro do prazo que a lei assegura, por que eu tenho que ser punido daqui 20, 30, 40, 50 anos? Então a questão é essa, é a visão da advocacia. A defesa é técnica, pura e simplesmente. Até porque ninguém pode ser condenado sem ter o direito de defesa, isso é sagrado. A Constituição garante o direito à ampla defesa, ao contraditório e a todas as medidas que compete ao réu na defesa do seu processo. Então, e sem isso, ele não pode ser condenado. Né? Então o Muniz está certo nessa colocação dele. E essa colocação da pena de morte, Muniz, que você disse aí de guilhotina, de cortar a cabeça? Num bate-papo, até o Dirceu estava presente semana passada, entre advogados, uns favoráveis à decisão do Supremo, outros contrários. Eu tentei pacificar, né, Dirceu, certo? Com um simples exemplo. Erro judiciário existe, e muitos. Não é geral, mas temos aí membros acusando sem critério, defesa precária e membros da magistratura nem aí com o processo. Vai desaguar em quê? Numa condenação rapidinha e pesada.
O pobre, ele não tem estrutura financeira para bancar um grande advogado nos tribunais. A defensoria também não tem estrutura administrativa, material, para patrocinar a defesa. Resumo, condenação. 25 anos de reclusão. O tribunal condenou. Se houver um recurso meia canela lá, ou meia boca, como assim chamamos, vai para o STJ, talvez para o Supremo, para avaliar isso futuramente. Mas uma sentença por um colegiado, segundo grau, o promotor pode pedir a condenação. E aquele coitado do Carlos Muniz vai cumprir os 25 anos de reclusão. Perfeito. E se fosse a pena de morte, Lucas? E se fosse a pena de morte, meus ouvintes? Esta ideia, como o Lucas colocou em pauta, é justamente para tirar esse estigma de que tudo tem que ser condenado. Mas se fosse a pena de morte, e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o Supremo Tribunal Federal ou o Supremo entendesse, não, o Carlos Muniz é inocente, não tem como voltar. Então, foi o ponto de pacificação entre advogado, essa minha colocação. E a minha colocação é o seguinte, o Supremo acha que tem que ser rápido, tem que executar rapidamente para mostrar para a sociedade. Crie um projeto de lei, mande para o Senado para tentar reduzir o volume de recursos na esfera penal. Tentem agilizar. O tribunal começa a trabalhar meio-dia para 5, 6 horas da tarde, em alguns casos. As horas são 6 horas. Trabalha 12 horas. Cria estrutura 12 horas. Tem o envolvimento com o processo. Tem envolvimento com a cidadania. Tem envolvimento com o cidadão. Por quê? Se eu for trabalhar 6 horas, a minha produção é de 50%. Eu trabalho 12 horas, então eu vou produzir 100%. O caminho seria isso aí. Não simplesmente pôr afogadilho, como contrário Marco Aurélio, o presidente, né? E está tendo uma aberração no Supremo. Pensem se fosse apenas de morte, meus membros da sociedade. Não haveria ter retorno, não. Esse é o meu ponto de vista contrário à decisão do Supremo. Respeito a decisão da mais alta corte, mas ela rasgou a nossa Constituição. Até porque já existem no Brasil casos históricos de erro do judiciário, sim, né? Em Minas Gerais mesmo teve aquele famoso caso dos irmãos Neves, né? Que 2 irmãos que foram condenados, ficaram mais de 20 anos na cadeia, depois descobriram que eles eram inocentes. Aí nesse caso, de repente, eles vão entrar com processo na justiça até sair esse processo. Pleiteando uma indenização do Estado, da União. Né? Então é complicado. Né? Então, essa decisão do Supremo, ela atropelou de fato a Constituição Federal. Porque no Brasil nós não temos a pena de morte. Mas se eventualmente tivéssemos e mandassem executar uma pessoa antes de esgotar todos os recursos dela, só porque tem uma condenação em segunda instância. O ministro está certo na colocação dele, né? Porque matou, não tem... que não dá para confiar 100% na magistratura, não dá para ter essa certeza. Somos humanos. São humanos. Todos estamos sujeitos a erros. E acontece. Percentual pequeno, mas acontece. Sim. Outro dia eu assisti numa reportagem da TV aí, e em São Paulo um cidadão metalúrgico aposentado ficou uma semana preso por ser homônimo de um criminoso. E até ele provar que ele não era aquele criminoso, ele passou uma semana na cadeia. Né? Então, é muito difícil isso. Agora, só aproveitando esse gancho também aqui, como, por exemplo, avaliar ou igualar a justiça americana, norte-americana, onde tem pena de morte? Ou em outros países, como por exemplo na Arábia, eu acho que corta a mão do bandido quando rouba. Lá corta a mão, se roubar, corta o prato, certo? E assim corta a orelha se falar mal dos outros, né, Claudemir? Lá é coisa complexa. Não tem um parâmetro exato como no direito americano ou direito boliviano, certo? O direito americano, a Constituição, são 50 artigos, parece, assim, coisa são pouquíssimos. Né? Agora, é questão de tempo, costume que vai fazer. Mas a pena de morte nos Estados Unidos tem sido reduzida a lá chama condado, né?
A cada condado o tempo vai evoluindo e está reduzindo. É estado. Cada estado tem uma justiça diferente. A legislação própria a cada estado. Não seria uma ideia para passar para o Brasil, por exemplo? De jeito nenhum. Nessa federação nossa ninguém se comunica ainda, é tão difícil, né? Imagina uma lei na Bahia, outra no Maranhão e outra em Minas Gerais. Nós vamos ter que fazer uma divisão, criar o país mas mesmo sem assim, preconceito, né? O país do Sul. Aí vai funcionar. Não funciona não. Mas mesmo assim, lá no próprio Estados Unidos, nessa questão da pena de morte, já aconteceram os erros do judiciário. Né? Já teve gente que foi para tomar injeção letal para cadeira elétrica que, apesar de condenado, depois descobriram que era inocente. E aí já estava feio. Nesse sentido, não tem uma ação eficaz nesse país? Por exemplo, aí no Brasil a gente vê que qualquer coisa de direitos humanos está em ação. Mas nos Estados Unidos, nesse caso, que a gente não tem uma formação concreta nesse sentido. Não, há sim. Inclusive o Estado americano de direitos humanos, a organização americana, a questão europeia, no Brasil, que é o Estado aqui na América do Sul, e a ONU, tem atuação sim. Mas depois que a vaca foi pro brejo, Lucas, não tem que fazer mais nada, vai indenizar. E no Brasil, quando você faz indenização, é material, né? Dinheiro. A dano moral, a perda material lá que deixou de pagar os pimpolhos em casa lá, o loirinho, pretinho, branquinho, não vai resolver a ausência daquele ente querido. Aí manda indenizar. Agora o Supremo soubesse também. Eu tenho uma ação contra o Estado de São Paulo, julgou em segunda instância. Ele vai mandar o Estado pagar incontinente? Vai nada, balela. Ele vai recorrer para o STJ, para o Supremo, 20, 25 anos para poder indenizar. Então não funciona. Então o certo é deixar o jeito que está. A gente vai fazer uma pausa, a gente continua falando desse tema aqui. Hoje está bacana, a gente vai fazer um programa especial aqui com o Muniz e o Dirceu para falar sobre justiça, que as dúvidas são vastas, né? Tem bastante dúvida, né? Eu estou convicto, mais confuso ainda. A gente volta já. Preocupada com o bem-estar da população, a Aviação Princesa do Sul desenvolve um trabalho de qualidade, segurança, comodidade e conforto. Há mais de 20 anos, a Aviação Princesa do Sul busca prestar os melhores serviços a toda a comunidade pouso-alegrense. A Aviação Princesa do Sul marca uma nova fase em Pouso Alegre. Aviação Princesa do Sul, genuinamente pouso-alegrense. 3449-5656. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana à Santa Missa, um momento de fé e reflexão. Apoio Cultural, ACIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, Mini Mercado e Padaria Pegue Pague, H Alvarenga Materiais para Construção, Supermercado Central, o supermercado no ponto certo, 2 lojas em Pouso Alegre, arte e imagem, vídeos e fotografias. Loja Menino e Menina Moda Infantil, Clínica Santa Lúcia Dr. João Batista Pediatra, Carvalhais Iluminações Decorativas, Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação, Grupo Celinho, agora com 4 lojas, Laboratório Imune, Ortoface Consultórios Odontológicos Dr. Arlindo Mota e Dr. Fabrício Mota. A ACIPA nasceu para fortalecer o associativismo. Seja um associado. Ligue agora 3449-8920 ou acesse o site acipa.com.br e venha conhecer as vantagens de ser um associado. ACIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Antes de viajar, é importante fazer uma revisão completa do seu carro. Faça alinhamento e balanceamento com profissionais capacitados. Escolha o grupo que lhe oferece os melhores produtos e as melhores peças com a mais alta qualidade. Passe em uma das lojas do Grupo Celinho. Aqui você encontra serviço de qualidade. Grupo Celinho Autopeças e Centro Automotivo. Lojas em Pouso Alegre e em Itajubá. Olá!
eu faço parte do melhor direito do sul de Minas e eu quero te convidar a conhecer esse novo universo, o universo FDSM. São mais de 50 anos de história e de lá pra cá, muita coisa mudou. A FDSM evoluiu e hoje é considerada uma das melhores faculdades de direito do Brasil. Se tudo isso tem a ver com você, você tem tudo a ver com a gente. Seja FDSM. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Seja o profissional que o mercado procura. Faça pós-graduação na Univas. São 16 cursos em diversas áreas do conhecimento, mais 8 cursos de MBA executivo para sua carreira profissional decolar. Início das aulas em março. Preços especiais para egressos e empresas. Informe-se no site www.univas.edu.br ou pelo telefone 35 3449 9271. Univas. Excelência em ensino, formação para a vida. Quando vai entrar com o processo do trabalho, por que a justiça do trabalho ela se torna mais ágil do que a justiça comum? Peguei essa pergunta? É difícil? Pegou, mas vamos complicar um pouco então, certo? Realmente, antigamente, o trabalhador lá falava assim para o patrão: ó, o senhor não pagou isso aqui, ó, eu vou botar o senhor no pau. Já não, meu filho, não procura não. Eu vou levar o senhor no Ministério do Trabalho, né? Lá na sua Santana, na sua terra lá, né? É um caso interessante. Doutor Luiz Antônio Renault descobriu que na época, que quando tinha algumas audiências com os fazendeiros da região de Santana aqui, ó, o empregado não conseguia provar. Eu vou usar a prova do empregado provar o vinho, tudo trabalhador de zona rural, na roça, né? Aí um dia ele pegou, fez uma diligência, marcou a instrução, foi. No dia da instrução, o que é a instrução? Onde vai ter a coleta de prova, minha gente, certo? Os patrões do fazendeiro faziam uma rotação, levavam todo mundo para o Rio do Norte. E o empregado não conseguia trazer ninguém para depor, não provava. Aí foi lá, não, vamos trancar a porteira no dia anterior à audiência e vamos levar o pessoal para depor. Mas a questão, antigamente, quando se falava, vou colocar o senhor no pau, falava, beleza, pagava, cumpria. Vou no Ministério do Trabalho ou vou no promotor, que tinha atribuição antigamente desses fatos aí, ou essa competência para dirimir litígio trabalhista, resolvia. Ultimamente não, facilitou muito. A morosidade da justiça, embora o justiça do trabalho seja ágil, mas não é tão ágil assim, ela está capengando também, porque, disse agora há pouco, falta de servidores, falta de magistrado, ausência de estrutura financeira, até física ou administrativa, então o processo trabalhista chega a 2, 3, 4 anos. Então é mais fácil o empregador falar, põe no pau, porque sabe que aqui a necessidade do empregado, que é o Y% nós chamamos, é o mais necessitado, ele vai sujeitar um acordo, um parcelamento, um acordo, ou uma redução daqueles valores que eventualmente fosse feito no sindicato de classe, ou no Ministério do Trabalho, ou no juiz de paz, ia ser pago de uma vez só, a justiça vai ter um parcelamento. Então não está muito rápido não. Então o que seja? A justiça desacreditou. Desacreditou. Exceto uma grande leva de magistrados que está aí, que entende que o direito social, se descumprido, ofende a cidadania. Quando ofende a cidadania, ofende a moral, a honra. Porque se você não receber seu verbo acessória, você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, você não vai ter dinheiro para poder pagar a pensão alimentícia, não vai trazer os alimentos, o arroz, feijão, para os seus curuzinhos dentro de casa. Então isso ofende a honra. Tem fixado multa por danos morais. E a multa, infelizmente, no Brasil é pequena. Se fosse nos Estados Unidos, como você colocou, lá é grande. A não ser não compensa demandar, não. Tem uma grande empresa aqui no Brasil que está cansada de levar a indenização por dano moral aqui por desrespeito ao ordenamento jurídico. Trabalho excessivo. O que são indenizações? 3, 4, 5, 6 mil. Nos Estados Unidos levou um dia para trás de 5 milhões. Olha só. Lá, dano moral é dano moral.
Então, a realidade do Brasil é outra em relação aos Estados Unidos e outros países por aí. Infelizmente, a Justiça do Trabalho está soberbada. Mas, de outro lado, por felicidade nossa, ela ainda é a mais rápida no Brasil. Né, Dirceu? Ela ainda atende o anseio da sociedade. Não atende, sim. Até porque ela é bem mais ágil que a justiça comum. Até porque os recursos, né, elas são diferentes, os prazos são diferentes, o empregador que, por exemplo, queira recorrer de uma decisão, ele já é obrigado a efetuar um depósito recursal, entre aspas, uma garantia da execução do processo. Então, é uma justiça que, apesar de tudo, ainda é bem mais ágil, apesar da morosidade, ainda é mais ágil que a justiça comum, né? Ninguém chega na justiça ganhando de 1 a 0. Eu acho que todo mundo chega lá com direitos iguais. Se o empregador cumpriu com as suas obrigações, pagou o salário em dia, pagou o 13º, pagou férias, depositou o fundo de garantia, fez tudo certinho, não tem por que impor uma condenação para ele. Agora, se ele deixou de cumprir certas normas, certas coisas, fatalmente ele vai ser condenado. Bem, na verdade é que na justiça ninguém sai satisfeito. Não tem empate, não tem 0 a 0, né? Então, o que acontece é que alguém vai ganhar e alguém vai perder. A não ser como o Muniz falou assim, que na pior das hipóteses alguém pode fazer um acordo, né? Mas acordo... E acontece isso, às vezes vocês têm experiência na área, às vezes acontece da pessoa já, antes de entrar ali no tribunal, já fazer um acordo. Agora, voltando à pergunta bem esclarecida, a resposta bem esclarecida pelo Dirceu, esse negócio, esse estigma aí de que o empregado tem na vantagem é lei do engano, é um grande monstruoso, é equívoco. Por quê? Quem bate a porta da justiça, a grande maioria, ela está fadada ao sucesso, vez que realmente é um descumprimento. Até porque hoje está quase comum que as ações trabalhistas são patrocinadas por um advogado. E o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Ele vai avaliar, tem direito ou não tem. Então, vai para a justiça já na segurança de que realmente houve um descumprimento da norma por parte do empregador ou a parte contrária. E o bom senso advogado é todo sentido, porque realmente se tem que pagar, talvez nem todo mundo quer ganhar 100% ou perder 100%. A questão da composição, que é uma atribuição do advogado também, que ter o espírito de conciliação. Amenizar, conciliar, evitar o litígio. Isso é importante. É muito comum mesmo o advogado falar, olha, eu acho que o seu direito dá tanto, vamos chegar no consenso, vou pagar 70%, tá bom, tá, fecha. Isso é muito louvável. Agora, tem uma dúvida que sempre as pessoas às vezes perguntam para mim nas ruas, no dia a dia. Quem entra na justiça, principalmente do trabalho, fica marcado, tem aquele negócio, pensa, nossa, você vai entrar na justiça, você vai ficar marcado naquela empresa, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Existe esse problema? Infelizmente acontece. Certo? Tem algumas empresas que têm o chamado cadeiro negro aí, certo? Mas está evoluindo, está diminuindo. Até porque o tribunal tem batido sério. Porque se ele recebeu a indenização por a questão trabalhista lá, supondo, de R$5.000, e havendo a prova dessa perseguição, esse assédio, esse cadeiro negro, além de ser crime, que o Ministério Público do Trabalho está atuando fielmente sobre isso aí, a justiça está fazendo 3, 4 vezes maior. Então amenizou bastante e está acabando. Então para que acabe? Porque o direito de acesso à justiça é universal, tanto para a empresa quanto para o empregado. E até porque se o empregado procura a justiça é porque ele se sentiu desrespeitado no seu trabalho, ou ele foi prejudicado pelo não recebimento de um salário, de uma verba nesse sentido. Então, se ele teve a necessidade de buscar isso na justiça, ele não pode ser penalizado por isso a partir do momento que ele tem a razão, né? Então, eu acho que isso, como o Muniz diz, evoluiu muito e há um certo consenso de que isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, ainda tem algumas empresas que agem dessa forma. E que orientações vocês dão para os telespectadores que estão acompanhando o programa, de repente, está num caso desse que a gente citou aqui, que orientações vocês dão para eles? Lucas, é difícil. Primeiro, evitar o litígio. Segundo, não é o poder de escolher, né? Tenta escolher, selecionar um pouco o seu emprego, a empresa na qual você vai trabalhar, para ter um futuro de sucesso, pelo menos de harmonia. E não se deixe avexar, como dizia o baiano, né? Dizia César Brito, né? Se tiver direito,
parta para a justiça e vai discutir. Reúna suas provas, os documentos, o recibo, hoje o zap aí, fotografia, tudo é prova para fazer. Faça valer seus direitos. Mas não vá à toa, não. A justiça é séria, não vai aventurar, não. Consulte um advogado de sua confiança e entende o processo cabível e espera que tenha sucesso. Sem aventura jurídica. E ao empregador, trabalhar dentro da lei não custa nada. Pagar os impostos, lavar a carteira, recolher o fundo de crédito, cumprir todos os direitos trabalhistas, zelar pela norma de segurança, não custa nada. O teu custo vai ser superior depois com uma demanda trabalhista. Essa é a visão desse humilde advogado. Não, eu acho que se Raimundo Cândido Júnior sempre falava, né, um grande processualista e amigo nosso, ele falava que se todo mundo cumprissem os 10 mandamentos da lei de Deus, não teria processo na justiça. Então o que acontece? Se o empregador cumpre com todas as suas obrigações para com os seus funcionários, ele não vai ter problema na justiça, né? Agora, se ele deixou de cumprir, ele vai ter esse problema na justiça também. Então, nada mais justo que ele tem lá, toda empresa é capitalista, né? Ele tem que ter o lucro dele, tem que ter isso, mas ele tem que cumprir com as suas obrigações, né? Contratuais, sociais, com todos os seus encargos e pagar corretamente o seu funcionário e recolher todos os encargos. Acontecendo isso, ele não vai ter problema na justiça. Torna-se até uma medida de que no futuro ele vai ter uma economia com relação a isso, né? Porque ele vai evitar transtorno, ele vai evitar custo, ele vai evitar aumentar a despesa. É isso que deve ser feito. Obrigado, Lucas, novamente pela presença. Obrigado àqueles que nos atoraram aí, certo? Um belo local aqui. Voltaremos logo para a Telelibertas. E, a despeito de Raimundo Cândido Júnior, eu diria para o meu grande mestre: paciência, paciência, paciência. Um abraço a todos. Um beijo, Rita. Prazer sempre enorme estar participando aqui. E fazer um lembrete aí para todos os advogados, né? Dia 18 de março agora tem a posse da nova diretoria da OAB aqui em Pouso Alegre, então estão todos convidados a participar desse evento também. Está chegando, né? Dia 18, já está próximo aí, então vamos todos prestigiar essa nova diretoria que vai cuidar dos rumos da subseção de Pouso Alegre aí pelos próximos 3 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando a nossa TV Libertas. É um prazer estar aqui mais uma vez para levar o conhecimento do nosso público as nossas promoções da Drogaria Americana. A Drogaria Americana está oferecendo aos nossos clientes, a todos os nossos clientes que fizerem compras em produtos que não sejam medicamentos, em perfumaria, cosmético, dermocosméticos e produtos de HPC, uma promoção aqui. Se você comprar R$30, você concorre a 6 caminhões de prêmios. São 6 caminhões lotados de prêmios. Geladeira, micro-ondas, TV e tudo mais. Então, vem para cá você que gosta de fazer economia e faça suas compras em medicamentos, em perfumarias e dermocosméticos. E a Drogaria Americana está oferecendo para você, cliente, uma super promoção. Na compra de 3 unidades de produtos de uso contínuo, de genéricos, 3 unidades, você ganha a 4ª gratuito e ainda com o preço, com o desconto que sempre houve na Drogaria Americana. E aqui na Drogaria Americana você conta com o melhor atendimento da cidade. Veja bem, hoje você tem promoção, esse mês, Leite Ninho por apenas R$ 12,80. Essa é uma das promoções. Você tem na Drogaria Americana Cimegripe. A gripe está aí a todo vapor e veja você, Cimegripe por apenas R$ 9,90. Paracetamol em gotas, paracetamol gotas genérico do Laboratório Medley por apenas R$ 6,90. Você encontra na Drogaria Americana também aí o mosquito da dengue está aí a todo vapor. Nós temos aqui o produto para que você espante ele. Sabe? Temos própolis. O própolis verde você toma e inibe o aparecimento do mosquito. Você repele ele. Temos repelente também a preços muito baratos mesmo. Então, se você quer realmente economizar, investir em saúde, vem você para a Drogaria Americana e conheça nossas especiais promoções e nosso atendimento. Ninguém sabe ao certo a receita do amor,
do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. A Drogaria Americana também conta com uma excelente farmácia de manipulação. Então você consultou, pegou a tua receita de produtos manipulados, vem para cá que nós fazemos o produto com qualidade, com preço. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. E se você precisa também de medicamentos manipulados, produtos dermocosméticos manipulados, pegou sua receita médica, vem para cá para a Drogaria Americana, consulta nossos preços, nosso atendimento e a qualidade de nossos produtos. A farmácia de manipulação nossa fica na Avenida Doutor Lisboa, número 272, bem no centro aqui de Pouso Alegre. E temos as outras lojas também que não é manipulado, que são produtos da drogaria, na Rua Silviano Brandão, número 10, e na Rua Prefeito Olávio Gomes de Oliveira, lá no bairro Costa Rios, 1720. Ninguém sabe ao certo a receita do amor, do sucesso e da felicidade. Mas para conquistar a medida certa de tudo isso, é necessário estar próximo de quem você confia. A Drogaria Americana está sempre ao seu lado com tudo o que você precisa, receitando carinho, cuidado e atenção para você ter mais saúde e qualidade de vida. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Sul de Minas em Foco. Oferecimento Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. Seja o profissional que o mercado procura. Faça pós-graduação na Univaz. São 16 cursos em diversas áreas do conhecimento, mais 8 cursos de MBA executivo para sua carreira profissional decolar. Início das aulas em março. Preços especiais para egressos e empresas. Informe-se no site www.univaz.edu.br ou pelo telefone 35 3449 9271. Univaz, excelência em ensino, formação para a vida. A TV Libertas transmite todo domingo às 10h30 da manhã, direto da Catedral Metropolitana à Santa Missa, um momento de fé e reflexão. Apoio Cultural, ACIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, Mini Mercado e Padaria Pegue Pague, H Alvarenga Materiais para Construção, Supermercado Central, o supermercado no ponto certo, 2 lojas em Pouso Alegre, Arte e Imagem, Vídeos e Fotografias, Loja Menino e Menina Moda Infantil, Clínica Santa Lúcia Dr. João Batista Pediatra, Carvalhais Iluminações Decorativas,
Drogaria Minas Farma e Minas Farma Manipulação. Grupo Celinho, agora com 4 lojas. Laboratório Imune. Ortoface Consultórios Odontológicos, Dr. Arlindo Mota e Dr. Fabrício Mota.